A vida, ela é um jogo. Por que eu te falo isso? Porque hoje eu convidei um empresário que ele é especialista na área de gamificação, mas não é só, vou criar um jogo ali para entreter as pessoas, não. É para conectar com o propósito das empresas. É o que faz você realmente levantar da cama, você empresário, e enfrentar o que você enfrenta. Um país que é tão difícil de você empreender, com tantos impostos, com tanta instabilidade. Então, ele ensina por meio da gamificação a como você encontrar esse propósito e se conectar com o seu cliente. Quer coisa melhor? Não. Por quê? Porque isso vai, inclusive, baratear a sua captação de novos clientes, vai facilitar a sua venda, vai fazer, inclusive, o seu cliente entender melhor o que você vende. Ele é empreendedor cristão, casado com a Elis há 26 anos, empresário na área de gamificação, especialista em implantar a cultura do reino. Já já ele vai explicar o quão maravilhoso e o que é isso. Ele também hoje faz um trabalho incrível lá no Sebrae. Ele mentora mais de 124 empreendedores e é, tem uma galera, uma equipe grande de agentes que ele coordena, que ele lidera. Então é um cara que vai entregar muito ouro aqui. Fique até o final para você entender como esse conhecimento, como a gamificação pode fazer a diferença no seu negócio. Seja muito bem-vindo, Yuri. Yuri Costa. Como é E que você aí, tá, meu Renan? irmão? Bom demais. Prazer estar aqui com você. Cara, eu fico muito feliz, bicho. Ali. Deu certo. Parece até clichê de podcast, né? Finalmente desse, mas é Finalmente deu porque certo. a gente já desmarcou algumas vezes. Não, não, Na verdade, marcamos só uma vez. fui eu. E foi só uma vez. Foi Foi só só. uma vez. Não vamos ser carrasco com nós mesmos. Mas assim, o motivo foi o motivo, assim, aquele imprevisto que acontece quase que na hora do É verdade. podcast. Mas o Yuri, na hora, chegou, Marquinho, quero gravar de novo. Marquinho, porque nós somos amigos, viu, É gente? Então a verdade. gente já tem uma amizade. E por isso que esse podcast vai ser um papo leve, descontraído e com muito conteúdo para você transformar a sua empresa. Bora Yuri, lá. para a gente começar o nosso bate-papo, nosso podcast, me conta um pouquinho da onde surgiu a sua veia empreendedora, como você foi parar na gamificação. Conta um pouco aí, atualiza a gente. E também fala um pouco sobre o Sebrae, que eu acho que é importante você falar também de como você foi parar no Sebrae. Sim, legal. Eu sempre digo que o empreendedorismo entrou na minha veia com 9 anos. Na escola, a gente fez uma apresentação de festa junina, ali por volta de junho, que é próximo ao meu aniversário. Aham. E aí, quando acabou a dança ali da turma, né? Eu queria comer, eu amo paçoquinha, doce de leite. E eu queria comprar nas barraquinhas da festa junina e na época meus pais não tinham condições, a gente não, Aham. né? Financeiramente era inviável, Aham. por mais que pareça estranho, mas era exatamente isso. E aí eu tava ali na festa junina e eu fiquei pensando, como eu posso comprar a minha paçoquinha, né? Genial, velho. E aí eu olhei para o que eu tinha nas mãos, que é uma das inteligências do reino, é a terceira inteligência, inclusive. E na apresentação da escola eu tinha aqueles coco seco, aquele marronzinho que a gente Sim. compra no mercado. E na apresentação a gente batia o coco na dança lá tal. E eu olhei para aquilo e falei, cara, vou ver se alguém quer isso aqui. Com 9 anos. E aí eu saí pela festa junina tentando vender Vender. os coquinhos, E aí, as velho? metades dos cocos. E não consegui vender, Aham. mas quando eu terminei, porque eu oferecia para as pessoas, tinha dinheiro dentro deles, porque o pessoal não comprava o coco, mas botava dinheiro dentro da metadinha do coco lá. Que massa. E aí eu pude comprar a A sua minha paçoca. paçoquinha, e eu acho que ali entrou na minha veia o empreendedorismo. Falei, cara, então quer dizer que o que eu tenho, eu posso transformar isso em um recurso para satisfação de uma necessidade. E eu Massa. acho que ali entrou na veia o empreendedorismo, então desde os 9 anos, né? Eu empreendo por estilo de vida, não por necessidade. Legal. Mas, por exemplo, a primeira cama que os meus pais tiveram, a gente comprou por conta de um negócio que a gente construiu, eu, meu irmão e um tio meu. Né? A gente pôde comprar a cama dos meus pais porque eles, para favorecer os filhos, compraram as nossas camas, mas dormiam no colchão no chão. Mas qual foi esse negócio que agora Era foi um curioso? negócio de pizza. A gente montou uma carrocinha de pizza e vendia no carnaval, Que top, em irmão. porta de evento. E aí a gente foi para Pirinópolis, aqui uma cidade aqui perto. Eu, Aham. meu irmão mais velho e meu tio. Aham. E aí a gente, com a venda que a gente fez lá, a parte que a gente vendeu lá, o que eu ganhei de dinheiro de comissão, porque eu era o que vendia as pizzas, né? Aham. É,
E aí, esse dinheiro a gente pode comprar a cama dos meus pais, né? Então, peraí, então você tem três irmãos, é o Ies é o que eu O Isa conheço, é o mais novo, mais é. novo. É, o Aí mais você é velho do você meio, conhece também. Aí eu conheço. sou do meio e o Igor é o mais velho, O Igor, que é velho. o campeão. Caracas, Só velho, que chama ele de massa. campeão, né? Por causa de uma piada do meu pai na escola e ele se lascou. E até o apelido dele é o mesmo. Tá, então essa foi a primeira, essa foi a segunda. Na realidade, foi a segunda que já gerou uma receita Isso, mais, vamos exatamente. dizer assim, mais previsível. É. Porque o do coco foi uma coisa Foi uma coisa de ajuda espontânea e ali, era tal. uma criança. Sim, exatamente. Aí o outro já foi uma coisa de realmente negócio, uma É, previsibilidade, um exatamente. trabalho, vendas, oferecer um serviço. Então essa foi a segunda vez. Depois, Ixi, meu amigo, já fizemos tanta coisa. Ó, já vendi cosmético porta a porta, batom, caracas, perfume, etc. Já, meus pais já tiveram uma serigrafia dentro de casa para complementar a renda, então eu e meu irmão que trabalhávamos na serigrafia, né? top, não. Já tive empresa de consultoria e treinamento em Cuiabá, quebrei também. Já tive restaurante, né, de comida nordestina, quebramos também. Já fizemos muitas coisas aí ao longo de toda Caracas, essa bro. jornada. Eu quebrei 8 vezes, na verdade. 8. Foram 7 vezes antes da empresa que eu tenho hoje, Aham. né? E a oitava na pandemia, porque nós quebramos na pandemia. Nosso negócio ele era todo presencial, né? A gente atendia Banco do Brasil, Caixa, Tribunal de Contas da União com um treinamento e um jogo que nós temos. Legal. E na pandemia a gente foi proibido de exercer o nosso negócio porque não podia aglomerar, né? Sim. Então a gente perdeu tudo, literalmente. Ficamos devendo aí acima de 6 dígitos, né? Quase 100 mil reais. Didi. Mas em 15 dias o Senhor resolveu todas as coisas, né? Mas a gente conta isso mais pra Bora, frente aí. vamos. Ao Tá, longo dessa. mas essa última vez foi a empresa atual? É a minha empresa atual, é. Tá, então ela quebrou, então, mas ela ressurgiu então das cinzas, Na graças verdade, a o que Deus. eu sempre falo, um dos meus aprendizados nessa jornada empreendedora, Marquinhos, é que você pode. A diferença entre a Axis, que é a minha empresa hoje, e as outras que quebraram, Uhum. é só que as outras eu desisti, né? Eu Uau. desisti delas, né? Em algum momento eu falei, não quero mais isso, e aí eu desisti delas e entreguei elas para quebra, né? A Axis quebrou na pandemia. Mas, como eu sempre digo, quando Deus mandou fazer o que eu faço em 2011, do dia 9 para o dia 10 de outubro de 2011, ele mandou abrir a Axis, mas na pandemia ele não mandou fechar. Uau. Né? E aí eu tive que me reinventar nesse processo, e na pandemia eu tive mais de 10 mil alunos online, quando eu não tinha essa quantidade de alunos no Presencial. presencial. Né? Então a Deixa eu, gente se reinventou. Né? eu vou falar um negócio pra você que me veio à cabeça agora e que eu acredito muito, que é o seguinte. Eu posso te falar que essa escola, o ClipTube, ele tem 8, vai fazer 8, vão fazer 8 anos que eu tenho o ClipTube e ele sempre esteve aberto, funcionando. Mas eu posso dizer pra você, assim, que... Ah, eu nunca quebrei. Cara, eu acho que eu vivi 6 anos quebrado. A empresa estava quebrada, eu só não queria admitir, que Uhum, é o que você falou. Eu não queria desistir. uhum, Então, eu quero trazer essa reflexão, assim, que é importante, sim, você não desistir, uhum, mas também é importante você saber que você precisa mudar. claro. Porque, assim, eu me acomodei. Porque a empresa, durante esse primeiro momento, teve algumas oscilações, mas ela não conseguia pagar o que eu de fato merecia, o que eu representava. Então, você está quebrado. Se você Uhum, bota um planejamento, você tem que receber tanto, e você não consegue alcançar aquilo, claro, aquele montante ele tem que ser realista, sim, né? Não sim. é, não, eu não botei lá, eu quero ganhar, não, 600 mil por mês e o cripto não consegue pagar. Não era isso. Era uma Uhum, coisa só para eu manter a dignidade na minha família, para eu conseguir pagar as contas, e eu não estava conseguindo. Então eu tinha que fazer outros trabalhos por fora, que sim. inclusive prejudicavam, mantinham o ClipTube naquele lugar ali estável, quentinho, que me dava uma besteirinha por mês, mas que estava ali. Então, pelo meu ego, vamos dizer assim, eu falar, não, mas pelo menos a empresa está aberta Uhum, e eu tá ali e uma hora ela vai. Galera, não vai. Então, assim, você não precisa vai. estar dentro, você precisa acreditar, você precisa suar a camisa, você precisa. E a primeira coisa, você não pode, como o Yuri mostrou aqui, você não pode desistir, velho. Tem um ponto aí nesse desistir, Marquinhos, que é o seguinte. Antes da gente começar aqui, a gente estava conversando, e você falou o seguinte, olha, eu peguei esse meu melhor negócio, financeiramente falando, matei ele, joguei a vaquinha leiteira no abismo, né? Por uma coisa. E você disse assim, porque agora eu posso estar mais perto do meu aluno. Agora eu posso observá-lo para transformá-lo, né? Sim. É, o ponto do desistir, Marquinho, é que quando o nosso negócio ele está baseado
em um valor monetário e financeiro, quando esse valor monetário e financeiro não acontece, a gente desiste dele, porque a nossa expectativa é o fruto do nosso trabalho. Uau. Agora, quando a gente sabe por que eu faço o que eu faço, o sentido que eu tenho e o propósito que eu tenho naquele negócio, financeiramente ele pode até não estar dando resultado, mas eu permaneço e não desisto dele, porque tem alguém do outro lado esperando uma resposta que eu carrego. Caraca, chega a arrepio, irmão. Então, por que eu não desisti da Axis? Porque na Axis eu descobri quem eu sou. Não é o que eu faço e nem o que eu tenho. Não é o resultado, não é o tamanho da empresa, mas é quem eu sou. E esse detalhe, ele muda o processo de existência. Eu vou te contar uma história bem rápida, Uhum. que você sabe que eu acredito em Deus, né? Sim. E eu fui conversar com ele sobre por que eu quebrei 7 vezes. Falei, pai, por que eu quebrei 7 vezes? Não faz sentido eu ter quebrado 7 vezes. E aí ele falou, eu vou te contar por que você quebrou 7 vezes. E foi porque você foi esquecido na escola, aos 9 anos de idade. Eu falei, não faz sentido. Isso não tem nada a ver com empreendedorismo. E sabe o que acontece, Marquinhos? Meus pais me esqueceram de me buscar na escola. E quando eu cheguei em casa, eu tinha 9 anos. Mas esqueceram? Explica melhor. De um dia pro outro, não. Não. Eu Na saía hora. às 6 horas Sim. da tarde, eu Foram estudava à buscar às tarde 10 na da escola noite. pública. Aham. Nem isso. Devia ser, não lembro o horário exato, mas devia ser umas 7 e pouco. Sim. Né? Só que o que aconteceu? Nesse processo, o porteiro da escola, todo mundo já tinha ido embora, só estava eu. E o porteiro falou, eu não posso mais esperar. Eu vou fechar a escola e você fica sentado aqui na escada do lado de fora até Tá os seus zoando. pais chegarem. Né? E ele fechou a escola e eu fiquei do lado de fora. E eu fiquei com muito medo. E eu saí andando e chorando, óbvio, eu era uma criança de 9 anos. E 2 mulheres me encontraram ali, porque eu estava andando Away ali. away, aleatoriamente. Elas me encontraram, viram que eu estava chorando muito e ficaram comigo me perguntando de onde você está vindo, né? Pra O onde que você tá aconteceu indo? O e que tal. aconteceu? E Caraca. eu não conseguia falar. Nisso chegou a moça que trabalhava na casa dos meus avós, porque meus pais moravam na casa dos meus avós. Uhum. Chegou a Maria e aí ela me pegou e a gente foi andando para casa. Você que conhece Brasília, eu estudava na 106 Norte e Uhum. morava na 205 Norte. Era atravessar o Eixão e o Eixinho. Mas para uma já criança de tá- 9 anos, É perigoso. no escuro, porque a luz, né, não era tão boa assim, né, galera? Até atravessar por baixo da tesourinha ali, Da né? O túnelzinho, tesourinha, sei lá como é que aquele chama aquele túnel. negócio. E aí a gente chegou em casa. O problema não foi o fato de ter sido esquecido na escola. O problema foi quando eu cheguei em casa, que estavam todos os meus familiares em casa. Todos. Todos os meus tios, todos os meus primos, os meus irmãos, os meus pais. A única pessoa que não estava em casa era eu. E quando eu entrei em casa, uma mentira, que a gente chama de sofisma, entrou aqui, dizendo, tá vendo? Ninguém nunca lembrou que você não estava aqui. Você não vale nada para esse povo. E eu passei a minha vida inteira nesses 7 negócios, tentando construir uma empresa para ter dinheiro e provar para minha família que eu valia a pena. E aí, quando eu descobri que era quem eu isso. sou nele, isso mudou. Porque agora eu não preciso do amor da minha família, nem provar para eles que eu valho, porque eu já sei o que eu valho, olhando para Jesus na cruz. Uau. E aí esse amor mudou a minha história como empreendedor. Então, ir para a gamificação, como eu te disse, eu vou te contar um negócio que você não sabe, é que eu não gosto de jogo. Tá zoando. Sai daqui do meu podcast que eu amo o jogo. Jogar videogame, para mim, na infância, Nunca aconteceu. é muito, assim, eu jogava com os meus irmãos e meus primos, mas jogar. porque eu queria ficar com eles. Eu quria conversar, eu gosto de bater Até papo. perdia, né? Até perdia. Exatamente. Deixava o cara fazer o gol ali e falar, tá, é você mesmo. Marquinhos, eu caí da cama, porque eles ficavam me zoando que eu jogava um joguinho de corrida, eu Ah, e uma vez eu caí da cama. Então, assim, eu fui para jogo porque meu pai falou isso. Falou, agora você vai lançar as minhas sementes com jogos. Você vai falar sobre empreendedorismo, a palavra, usando jogos. Legal. E na minha cabeça eu falei, cara, isso não tem nenhuma conexão. Deus, né, a palavra, empreendedorismo e jogo. E aí ele me deu meu primeiro jogo por download do céu. No dia 10 de outubro de 2011, ele me deu um jogo baseado no Salmo 15, com 8 princípios do empreendedorismo.
E aí, com esse jogo, eu comecei a história da Axis, né? Legal. Então, o desistir do negócio, a gente só desiste quando a nossa expectativa para aquele negócio está no lugar errado. Tá no fruto que eu... Cara, quanto de dinheiro eu tô ganhando com esse negócio? Se você faz negócio assim, e aí até me desculpa de falar isso assim de uma forma tão clara, se você faz negócio assim, você não existe nenhuma diferença entre o seu negócio Uhum. e um prostíbulo. Caraca. Porque você está trocando algo de valor Uhum. simplesmente na satisfação de uma necessidade em troca de um dinheiro. E ninguém merece uma vida dessa. Cara, aí. perfeito, cara. Perfeito, Entendeu? perfeito, perfeito. Tá, então aí continuando a trajetória, aí você entra na Axis, quer dizer, a Axis... Porque nesse momento tem o Sebrae junto, certo ou não? Ainda não. Ah, ainda não Ainda não. tem. Não. Tá, então o Sebrae agora é mais recente. É, o Tá. Sebrae vem de 2015 para cá, Uhum. né? A Axis vem de 2011 para cá. E deixa eu te fazer uma... Então, assim, as 5 inteligências do reino, a Axis, tem tudo a ver. Tudo a ver. A base da Axis, a base metodológica da Axis em tudo que a gente faz é as 5 inteligências do rei. Tá, então vamos fazer o seguinte, não vamos falar sobre o Sebrae agora não, vamos falar então sobre essas inteligências. Tá. Como é que surgiu? Surgiu na gamificação ou surgiu antes e você incluiu na gamificação? Como é que funciona? 2011, Deus fala para eu abandonar tudo que eu estava fazendo e montar Axis. Legal. Eu monto a Axis, ele me dá o meu primeiro jogo de tabuleiro. Como eu disse, eu não gosto de jogar e não sei fazer jogo. Então, todos os meus jogos são assim. Numa madrugada, eu acordo com a ideia na cabeça, literalmente. Com o jogo, as regras, tabuleiro, manuais, tudo. Mas é tu que programa? Não, hoje eu tenho uma Tem uma equipe de programação. Mas você começou programando? Não sei programar, não sei É desenhar. assim que eu gosto, velho. É assim que eu gosto, velho. Muito E aí, bom. em 2012, nós somos convidados para fazer um jogo para selecionar os voluntários da Copa do Mundo, da Copa das Confederações. 44 mil pessoas jogando um jogo nosso no Brasil inteiro, pela internet. Caracas, velho, que massa. Por trás do jogo, a gente colocou 8 testes de perfil psicológico para descobrir o perfil daquela pessoa, para saber se eu colocava ela na porta do estádio, no Mano, que shopping, irado, no velho. centro. Isso Disque? tudo. Baseado em Disque? A gente usou 8 metodologias. DISC, MBTI. A Caracas, gente velho. usou 8 metodologias de construção de perfil Perfil comportamental. comportamental. Né? Tinha uma equipe de psicólogos, né? Psiquiatras. Cara, já vi onde o Yuri vai me ajudar. É meio doideira. Caracas, velho. Aí fizemos esse jogo, um jogo que, assim, quem é da área técnica disse que deveria ser construído em torno de 8 meses. A gente construiu em 42 dias. Detalhe, quando eu fechei esse negócio, esse contrato, era só eu na empresa, não tinha um programador, não tinha um desenhista, não tinha nada. E aí, em 7 Só dias, tinham força de 22 vontade. pessoas trabalhando na empresa, programadores, desenhistas, artistas. A gente fez uma espécie de game jam, né, que a gente chama, para construir o jogo rapidamente. Ok. A gente fez em 42 dias. O artista que desenhou os 8 personagens, eram 8 personagens do jogo, que era baseado nas nações, né, um alemão, um japonês, etc. O brasileiro. Ele tinha que desenhar, porque era um jogo 2D, e ele tinha que desenhar frame por frame, né? Então, cada personagem, ele fez 32 desenhos para fazer as animações. Caraca. Ele fez isso em 7 dias e foi para o hospital. Ele teve ler, tendinite, bursite no braço inteiro. Mas era tudo menino novo, rapaz. Aí recuperou em 3 café. dias. E depois recupera rapidinho. Feliz da vida, né? Tipo, ferido de guerra. Cara, que E massa, aí fizemos esse jogo. E aí esse jogo acaba em 2014, porque a gente fez o jogo, ainda teve o processo seletivo da Copa das Confederações em 2013. E depois de 2014, Copa do Mundo. A gente recebe o recurso desse projeto. E aí, o lucro desse projeto, eu falei assim, e aí, o que eu faço com isso, mano? E aí foi quando ele me deu, assim, Inteligência do Reino, baseado em Malaquias 4, 5, 6. Vamos falar. Mas eu queria antes só fazer um pitch aqui, porque é o seguinte, gente. Entenda que hoje, eu estava até conversando com o Yuri sobre isso. Assim, a gente está agora formando nós estamos sempre formando pessoas do time comercial, porque vendas é o coração do negócio. Então eu estava conversando com o Yuri, eu falei, cara, vamos fazer algo juntos e tudo mais. E quando ele me fala sobre essa gamificação de perfil comportamental e tudo mais, eu queria trazer, porque acho que ele passou muito batido, você que está aí, com certeza não percebeu o ouro que ele acabou de entregar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Existem algumas... Basicamente, existem pessoas que pensam que tomam decisões mais rápidas. Isso eu tô falando de um dos modelos que ele citou, tá?
mais rápidas e mais lentas, mais baseadas na emoção, mais baseadas na razão. Esse é o DISC. Então, o que acontece? Se você precisa de uma pessoa que vai lidar com números, um cara que vai lidar com cálculos, que precisa ter exatidão, você vai botar um cara que nem eu, que é um comunicador, que odeia números. Então, quando ele Não é organizado. não é nem Não um pouco organizado, Somos nem dois. um pouco organizado. Cara, você vai botar um cara desse no financeiro quando você vai botar um rombo na tua conta, e não é porque o cara é desonesto, não. É porque ele não é bom naquilo, ele não sabe fazer naquilo. Então, o que acontece? O que ele falou ali que eu achei que passou assim, é muito importante, passou batido, que é o seguinte: quando você sabe o perfil, por exemplo, de um influenciador, porque eu disse que é dominante, influenciador, estável e cauteloso. Quando você sabe que o cara é bom de comunicação e você bota, como ele falou, na entrada para receber o cliente, cara, você bingo. Agora você bota um cara racional que gosta de ficar de trás do computador ali, o cara super técnico, ele gosta mais de escutar do que de falar. Aí você bota ele na recepção da Copa do Mundo. Você se lascou, vai ser uma merda. Então é sobre isso, por isso que eu quero atentar para você que tem uma empresa e que procure, que conheça a Access, porque por conta disso, porque eu na conversa eu não sabia. Tô sabendo agora muito mais e durante a nosso podcast a gente vai saber, eu vou saber mais sobre essa gamificação baseada nos perfis comportamentais. Então, assim, isso para mim já é uma solução assim, ó, incrível, porque você traz ludicidade, você traz algo divertido, mas por trás você está selecionando só o ouro para você jogar no lugar certo da tua empresa. Pegou o código? O colaborador, ele nem sabe disso. Nem sabe. Ele joga e a gente ensina o líder, o empresário, o microempresário, o gerente, a observar isso enquanto ele joga. Uau. Esse é o processo. A beleza do jogo, e aí, óbvio que eu estudo, né? Porque depois que eu recebi né, ó, você vai fazer isso, então eu vou estudar, claro. né? Não é simplesmente assim, vou esperar aqui o jogo cair do céu e tá tudo certo. Não, vou estudar. Sim. Então, assim, o jogo, ele desmonta qualquer máscara. O colaborador no dia a dia ali, se você for fazer uma entrevista de emprego, e aí você pergunta para ele, ó, você prefere, né? Igual as perguntas de entrevista. Você prefere fazer as coisas aleatoriamente ou você se planeja anteriormente para fazer a execução das suas tarefas? Ele mente. Não, claro, eu me planejo, tá? Põe muito ele no jogo. Né? Você vê que ele não planeja, planeja nada, velho. Ele É igual Yuri. todo mundo. Qual a sua maior qualidade e o seu pior defeito? Não, meu pior defeito é ser muito perfeccionista. É tipo isso. E Eu também faço é a minha qualidade, porque eu vou fazer tudo de forma perfeita pra você. Muito bom, velho. Então, assim, ó, do ponto de vista do jogo, que quando você coloca uma pessoa para jogar, a gente leva o cérebro da pessoa a tomar uma decisão com base nos 95% que estão no inconsciente. Legal. Que é como ele toma decisões no dia a dia. Uau. Então, quando eu ponho ele para jogar, por conta da questão cooperativa ou competitiva, porque você tem jogo cooperativo e competitivo, Ok. ele vai colocar para fora como a mente dele, o cérebro dele tomam decisões todos os dias, na hora de comer, na hora de escolher um cônjuge. É o mesmo processo decisório. Uau. Então, o jogo, ele é um meio, ele não é um fim. Ou seja, ele é uma ferramenta para revelar como aquela pessoa, qual é o sistema mental daquela pessoa. E aí, com base nisso, a gente ensina o líder a preparar e fazer justamente o que você falou. Opa, peraí, essa pessoa é uma boa pessoa, mas ela está no lugar errado. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo não só na empresa, mas na família. Tinha uma pessoa, uma jovem de 15 anos, que dava muito problema numa escola. Ela era minha liderada na igreja, na época eu era líder de jovens, e aí ela dava muito problema na escola. Mas ela era uma bênção, cara. Uma menina dedicada a Deus, os pais dedicados a Deus. Você via que a família era uma família que tinha um coração em Deus, né? Mas na escola, ela virava o cão chupando manga, né? E eu não entendia e conversava com ela e tentando tratar nem ela entendia. Mas eu não sei o que acontece. Tentando tratar o comportamento. Legal. Que é um dos princípios da primeira inteligência, né? Tentando tratar o comportamento e lutando com o comportamento e enxugando gelo. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma imersão só com famílias, a gente vai ficar nessa imersão, em particular, foram 16 horas jogando no mesmo dia. Começou 15 para 6 da manhã e terminou 11 horas da noite. E da 11 horas da noite ninguém quer ir embora, nem os pais, nem os filhos. E aí a gente foi jogar, na primeira partida do jogo, eles foram jogar e tal, o pai chega para a filha e fala assim, ó,
Você tem que fazer tal coisa. Ela virou para ele e falou assim, pai, isso eu já sei. Eu já joguei esse jogo com o Yuri lá na igreja. Você tem que me trazer alguma coisa nova. Aí ele segurou no ombro dela e falou assim, você não foi feita para pensar. Você foi feita para obedecer. Aí eu falei, ele aí é mentira. Esse é o problema. Ele tá comunicando algo para ela com uma boa intenção. Mas a mentalidade dela imatura tá pegando essa informação e tá criando um modelo decisório que, quando ela tá na escola, o que os amigos mandam ela fazer, ela vai e faz. Aí, beleza, terminou a partida. E aí eu falei assim, olha, nós ouvimos tal frase. A gente não personifica, né? Para não Sim, sim. constranger ninguém. Falou, nós ouvimos, a nossa equipe ficou observando e tal. Nós ouvimos isso aqui, tal, tal, e falei a frase. Você foi feito para obedecer. Não foi feito para pensar. E aí esse pai levantou na hora e falou, peraí, eu que disse isso. Aí eu falei, e qual é a consequência disso? Ele virou para a filha, olhou no olho da filha e falou, filha, levanta. Olhou no olho dela e falou assim, me perdoe. Você foi feita para pensar. Ela é uma das meninas mais inteligentes que eu conheço, cara. Ela é incrível na capacidade dela de compreender e concatenar as ideias. Legal. Só que por conta de uma comunicação, De uma crença. de uma crença que estava sendo implantada ali desde a infância dela, ela estava levando esse modelo decisório. Esse pai fez esse conserto nesse momento, ela assumiu meu lugar no ministério e virou a líder de jovens na igreja. Um tempo depois, né, claro. E o que eu achei mais lindo, sabe o que é? É que em nenhuma das conversas a gente ia descobrir isso. A gente só descobriu porque ele estava falando de quê? Do jogo. Ele não estava falando dele, ele não estava falando dela, eles estavam falando do jogo. Então o jogo mostrou pra gente como que eles tomam decisões todo dia. Isso acontece dentro da empresa. A gente faz turmas dentro do Banco do Brasil, com diretoria do Banco do Brasil, que a gente vê cada coisa, Marquinhos. Você fala, mesmo? Assim, dentro da caixa, assim, dentro de órgãos, dentro de empresas, você não tem noção. Deixa eu te fazer uma pergunta Nenhuma. pra gente entrar nesse assunto que eu quero saber, eu tenho interesse. Da Caixa, desses órgãos públicos, até porque eu trabalho com eles. Legal. Yuri, a gente sabe que a nossa parte, que o córtex pré-frontal é que toma a decisão. Isso. Quando ele tá jogando, você falou de 95% de que ele desarma, ou seja, ele vai para uma parte mais instintiva, ele vai mais pro sistema límbico. Como é que é? Como é que funciona o jogo dentro do cérebro? Como é que funciona? Todo processo decisório, ele, né? Se a gente tem 100% das decisões que a gente toma no dia a dia, 95% delas são baseadas em sinapses neurais de médio e longo prazo, tá? E porque é tecnicamente errado dizer isso, tá bom? Essa consciência inconsciente. Como assim, Yuri, consciência consciente? A informação que a minha mentalidade tem, o meu cérebro tem na sinapse neural de médio e longo prazo, só que de forma inconsciente. Eu não paro para pensar qual é a comida que eu vou fazer. Vou dar um exemplo bem prático. Você já aconteceu isso com você usa óculos? Sim. Né? Alguma vez você já procurou óculos estando com óculos? Sim. Por quê? Seu cérebro, no sistema automático de tomada de decisão, ele fica, peraí, neste momento, geralmente eu estou sem óculos. Sim. Então ele fica procurando o óculos, está aqui, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que acordaram de madrugada, pegaram o celular, ligaram a lanterna para procurar o celular. Ou seja, um processo decisório inconsciente sem a racionalização daquela decisão. Então, quando eu coloco ele para jogar, ele está interessado em quê? No jogo. Sim. Então, a consciência dele vai para o jogo. Entendi. Mas a inconsciência dele, aquilo que foi programado dos 0 aos 12 anos, que é quando é formado esse sistema decisório. Entendi. E aí, vamos lá. Ó. O sistema decisório é formado de 0 aos 12. A partir dos 12 começa o córtex pré-frontal e ele vai ser formado até os 25. Sim. Que é o que dá a capacidade de médio e longo prazo. Sim. Né? É a visão. Eu quero tomar essa decisão porque eu quero construir esse plano. Beleza? Exatamente. Então, por que o adolescente é conhecido como rebelde? Porque, na verdade, agora, todo o processo decisório precisa estar em conformidade com a visão que ele tem de mundo. E aí o pai acha que ele é rebelde. Ele não é rebelde. É porque até os 12 ele aceitava tudo que você falava. A partir dos 12, ele está construindo. Ele já tem uma visão de mundo. E aí ele vai construir o processo decisório baseado na visão dele, não na sua visão. Sim. E aí ele fala, não, o adolescente é rebelde. Ele não é rebelde. É porque ele tem uma ferramenta nova no cérebro dele que dá a visão para ele de médio e longo prazo, mas a visão de mundo dele é imatura. Sim.
E aí eu não Não, sei. e tem também a questão hormonal. Sim, aí ainda. Que aí altera mais E ainda. hoje com rede social, dopamina Vixe, sintética e exatamente. etc. Aí você tem, né, níveis de ansiedade. A gente, né, o país, não sei se você sabe, o país com maior índice de ansiedade do mundo chama-se Brasil. Não sabia dessa informação, É. não sabia. E aí tem tudo a ver com a nossa cultura, né? Brasileiro, o sufixo eiro significa fazedor. Então a gente tem uma disfunção de identidade, porque a gente acha que a gente é o que a gente faz. A gente diz isso no nome, mas fora do país a gente é conhecido como brasiliano. É americano, alemão, argentino. O único país que tem sufixo eiro é o Brasil. Então nós temos a nossa identidade no lugar errado. A gente acha que a gente é o que a gente faz. Muitos empresários chegam e falam assim: quem que você é? Ele fala assim: eu sou empresário. Não, isso é o que você faz. Muito bom. Né? Quem você é? Uhum, E aí ele trava nesse lugar. Então, neste caso, o jogo ele vai ajudar a uhum. transparecer aonde aquela pessoa ancora o processo decisório dela, o que é importante para ela. E como um case de sucesso em um órgão público, que eu não vou citar o nome por uma questão de ética, Uhum. nós descobrimos na equipe de 32, 6 pessoas que queriam derrubar o presidente do órgão, botando ele para jogar esse mesmo jogo que estava sendo jogado pelo pai e pela filha. 6. Uma semana depois, os 6 armaram um motim dentro do órgão público para derrubar o presidente. Que loucura. Só que ele sabia que essas 6 pessoas queriam derrubar. Então ele já sabia como lidar com cada um. Porque eu falei, ó, com esse aqui, ele tem esse modelo mental, lida com ele assim. Uhum. Com esse você lida assim, ao invés de você empurrar eles para fora, você traz eles para perto de você. Então quando eles armaram o motim, depois de armar o motim, eles viraram os melhores colaboradores da empresa. Que loucura, velho. Porque o presidente conseguiu se comunicar com aqueles 6, que eram formadores de opinião dentro da empresa. Então, colocando eles para jogar um jogo de motoboy, que não tem nada a ver com o negócio, o fim deles, não tem nada a ver com o produto deles, porque eles são um órgão público. Então tem vários jogos, você falou da Copa, Sim, a gente criou vários jogos ao longo desses 13, 14 aí tem anos. de Né? moto, de carro, A de... gente tem um jogo que chama Mobilog, a gente tem um outro jogo que chama Ordem do Farol, esse a gente aplica tanto para famílias, quanto para igrejas, quanto para empresas. Uhum. Né? A gente tem o Corre Code, tem o AxGo, tem bastante jogo. É mesmo? Né? Tem o Resmundi, tem vários jogos. Cada um com seu objetivo. Cumpre um objetivo específico. Quais são basicamente os objetivos? Só pra gente já trazer até uma oportunidade para galera. A base da nossa metodologia, elas são as 5 inteligências do reino. Então, elas estimulam as pessoas no processo decisório para a gente observar como que elas dominam as 5 inteligências. Então vamos falar sobre as 5. Vamos Pode lá. ser. Vamos começar a dar 1, 2, 3. Elas são Primeiro, degraus? sequenciais. São Isso. sequenciais, tá? Isso. Então vamos lá. Primeiro, inteligência. Que a gente chama de inteligência protagonista. Ok. Tá? O protagonista não é você, Marquinhos. O protagonista da sua vida não sou eu. Não é você, né? O protagonista da sua vida é a resposta que Deus colocou dentro de você em resposta a um povo. Interessante. Jesus veio à Terra para revelar um atributo de Deus. Ninguém na Bíblia, na história da humanidade, tinha chamado Deus de Pai. O primeiro foi Jesus. Então Jesus, como nosso melhor exemplo, ele vem à Terra para revelar um atributo, tá? Todo o nosso método é baseado na palavra. Porque nós cremos isso, nós somos uma empresa que confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Legal. Yuri, mas você entra dentro de um órgão público e você prega a Bíblia lá, a gente não pega a Bíblia abrindo lá em Gênesis, em Números, não. Mas a base do nosso método são os princípios que contém a palavra. Né? Show. Dependendo do cliente, a gente abre isso ou não abre isso, tá? Uhum. Então, a primeira inteligência é, você carrega uma resposta para a sua geração. Só que essa resposta não tem nada a ver com você. Porque a visão que você tem de você mesmo, ela é disfuncional. Porque ela é limitada à sua experiência de vida. Aquilo que te contaram, aquilo que você quer transparecer para os outros, Sim. aquilo que você pensa sobre você mesmo, Uhum. e aquilo que os outros pensam de você, ou seja, o feedback sobre aquilo Sim. que você quis mostrar para eles. Mas existe uma verdade, uma imagem verdadeira, e essa imagem é uma palavra que sai da boca de Deus sobre você. Então, acessar esta palavra é a base de todo o método. Ok. Né? Se eu perguntar como faz para acessar, eu tô antecipando? Não, pode perguntar. Mas antes de fazer isso, pergunta quem eu sou. Quem é você, Yuri? Boa, essa é uma boa pergunta. Faz um corte, não.
Eu poderia dizer, Marquinhos, como todo mundo fala, que eu sou empresário, que eu sou marido, mas isso são tudo funções que eu exerço. Uhum, Mas eu vou te dizer quem eu sou. uhum. Eu sou a restauração de veredas com criatividade, amabilidade e alegria. Show. Porque esse é meu pai em mim. Uhum, E eu vim aqui devolver para você uma palavra que Deus já escreveu em você no dia em que Ele estava entretecendo você no ventre da sua mãe. uhum. Já existe essa palavra, você precisa acessar essa palavra. E essa palavra, no meu caso, é amor, criatividade e alegria. Então, o que eu revelo do meu pai, Deus, é o amor dele. É o Deus criador, que é a criatividade. Porque criatividade para mim não é habilidade, é identidade. Legal. E é a alegria. Porque na presença de Deus há abundância de alegria. E Deus é a alegria, né? Ele não é felicidade, mas ele é a alegria. Então, é essa a resposta. Os meus negócios Uhum. precisam ser uma ferramenta da revelação do amor, da criatividade e da alegria. Os meus processos precisam gerar uma experiência de amor, de criatividade e de alegria. Os meus produtos precisam entregar para o meu cliente o amor, a criatividade e a alegria. E isso Sensacional. simplifica o meu negócio em tudo. Porque toda proposta que eu recebo, que dá dinheiro, mas que eu não posso ser criatividade, amor e alegria, minha resposta já é não. Porque ela só me daria dinheiro. Uau. E isso não me traz sensação de completude. Então, o meu negócio não é mais o meu propósito. O meu negócio é uma ferramenta, é um meio. Então, ela pode fechar, Que vai continuar. que eu vou continuar sabendo quem eu sou. Sim. Eu não preciso querer me matar ou morrer porque o meu negócio quebrou. Não, eu continuo sabendo quem eu sou. Lembra que eu falei que eu quebrei? E agora eu quebrei na pandemia, mas eu não desisti? Uhum. É porque eu sei quem eu sou, eu não desisti de quem eu sou, eu não desisti da palavra que Deus colocou em mim. Essa é a primeira inteligência. Yuri, mas como que a gente transforma isso para um negócio? O seu negócio carrega uma resposta para um povo. Sim. Só que essas respostas são atributos, não são competências. Porque se fossem competências, a China copiava você. Total. As pessoas falam, Yuri, você não tem medo de alguém? Não, 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 não tenho medo nenhum. Porque a semente que é minha, a semeadura que é minha, prospera. Porque ela é minha. Porque meu pai me deu. Se você tentar fazer o que eu faço, Não vai conseguir. se não for sua semeadura, porque no fundo não é meu. E aí a gente vai para a segunda inteligência, que é a inteligência de liderança, que não é liderar ninguém, Uhum. é você suportar a pressão de viver a primeira inteligência. É suportar a pressão de vir um contrato muito bom, E você dizer não. 12 milhões de reais em cima da mesa, sem conseguir pagar o aluguel, sem ter como fazer compra, com minha esposa um ano e meio desempregada, com 12 milhões em cima da mesa. E você conseguir suportar a pressão de ter que dizer não para aquela proposta. 12 milhões resolveria a minha vida financeira, E de muita gente. né? Eu poderia ajudar muita gente, poderia falar isso. Uhum. Não, senhor, me deixa pegar os 12 milhões porque eu vou ajudar muita gente, como muitas Minha pessoas fazem. família e muitas pessoas que Né? estão perto. Mas eu consigo suportar a pressão do não. Inclusive do não de Deus. Porque eu tenho ideias maravilhosas, Marquinhos, mas eu falo assim, Senhor, não me deixa prosperar. Minha oração não é prospera o meu negócio. Minha oração é, Senhor, não prospera o meu negócio, se não for da tua vontade. Então faz ele dar errado rápido, para que eu descubra que eu estou indo para longe do centro da tua boa, perfeita e agradável vontade. Então a segunda inteligência é suportar essa pressão. De Que é essa não, liderança. de não conduzir o meu negócio baseado num dinheiro ou numa proposta boa, mas no cumprimento de um propósito, né? Aí a gente vai para a terceira, que é a inteligência de recursos. Todo recurso já está disponível. Uhum. Na inteligência de recursos, a gente faz uma pergunta, a gente muda uma chave. Eu já conto qual é a pergunta. Vou contar só um testemunho dos N que a gente tem com a terceira inteligência. Tinha uma confeitaria aqui no Riacho Fundo. Uhum. Ela era uma confeiteira, montou uma confeitaria e fazia bolo para aniversário. E ela vendia 8 bolos por mês. Ok. E ela me pediu ajuda e eu ministrei para ela a terceira inteligência. Falei, ó, essa aqui é a terceira inteligência do reino, trabalha com ela, terminou aqui, você vai fazer o que eu falei para você fazer. Mas ela já tinha passado pelas outras duas? Não tinha não. Eu Foi ministrei que rapidamente coube. porque a gente estava ali na hora e eu falei, cara, eu preciso ajudar ela, né? O marido tinha abandonado ela, um Uhum. filho dela tinha falecido de câncer Uhum. e o outro filho estava com câncer. Caraca. Então eu precisava ajudar ela de alguma maneira rápido, Uhum. porque ela falou, Yuri, eu preciso gerar recurso, né? Foi na pandemia, no começo da pandemia. E aí eu ministrei a terceira inteligência para ela e eu, quando terminou, eu falei, não acredite em mim.
Pega isso aqui que eu disse e duvide disso. Vá perguntar para papai. Termina aqui e vai orar. Tá bom, aí ela disse que foi orar. E ela fez a pergunta que eu mando fazer na terceira inteligência. E aí Deus falou para ela bem assim, bolo. Aí ela falou, bolo, eu sei. Eu tenho uma confeitaria, é óbvio que eu tenho bolo. E ele falou, o que mais? E ele falou um nome de uma amiga dela, a Kemi. E aí ela falou, tá, mas o que eu faço com isso? Botar Akemi no bolo, né? Tipo isso, né? Eu faço... Bolo de Akemi. E aí ela falou, vou fazer um bolo pra Kemi. E aí ela falou, Yuri, eu tava com tanta raiva que eu fiz um bolo de bolo. Bolo de trigo, aquele bolo que a Sim, gente bolo come na casa da basicão. avó, que não tem nada. Ela falou, a única coisa que eu fiz foi botar uma cobertura de brigadeiro em cima. Fiz o bolo no outro dia de manhã e mandou pra amiga dela. Ela vendia 8 bolos por mês. Em 3 dias ela vendeu 83 bolos. Em 3 dias. 3 dias. Como? Sem marketing, sem vender, sem nada. E aí ela sem entender por que ela estava vendendo aquilo tudo. Por conta da Akemi. Por conta da Ken. Ela fez o bolo e mandou pra amiga. E ela ligou pra amiga. Falou, amiga, o que você fez com o bolo? Porque ela só mandou de presente. Falou, ó, senti no coração que eu tenho que fazer um bolo pra você e tá aí o bolo. Ela falou, não, amiga, não fiz nada demais. Como eu não ia comer aquele bolo, ela mandou a foto pra mim do bolo, era um bolo mais ou menos desse tamanhozinho assim, pequenininho. Falou, como eu não ia comer aquele bolo, eu levei pro meu trabalho, partiu, distribuiu pras pessoas, as pessoas falaram, cara, que bolo é esse? Sensacional. Bolo de bolo ainda. Bolo de bolo, nada demais. Que, não, uma amiga minha que tem uma confeitaria, não, me dá o contato dela, e as pessoas começaram a pedir os bolos. Só que quando começou a chegar as encomendas, na quarta inteligência a gente ensina isso. Pergunte, já que você perguntou a estratégia para Deus, pergunte para ele como que você vai executá-la. Mas calma, tem uma pergunta na terceira inteligência, que eu tô Calma que curioso. eu vou Vai chegar explicar, nela, vou tá? chegar nela. E aí ela perguntou e Deus falou assim para ela, escreva uma palavra em cada embalagem. Pega a embalagem, coloca dentro de um saco de pão, nada de luxo, Ok. nada. E escreva o que eu mandar você escrever. E aí ela escrevia na embalagem do pão, mandava, e os testemunhos que ela recebia era assim, melhor do que o bolo. Foi a palavra que você escreveu. Cara, que legal. E ela escrevia à mão, a caneta Bic, normal, nada demais. Ela vendeu em 30 dias 217 bolos. Por conta de uma pergunta. Que no nosso país, a gente é treinado completamente ao contrário. Nós somos treinados para sermos escravos. Porque o escravo sempre olha para o que ele não tem. A pergunta da terceira inteligência é super simples, o que a gente tem? E você fala, Yuri, mas não é possível que as pessoas não sabem disso. Marquinhos, a viúva e o azeite é uma história bíblica em que ela fala o que ela não tem. O profeta chega para ela e pergunta, mas o que você tem? Ela fala, eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Então você tem uma botija de azeite. Sim. Você tem os seus filhos. Você tem os vizinhos. Você tem vasilhas, né? O paralítico do tanque de Betesda é outra história bíblica. Jesus chega para ele estava lá há 38 anos, paralítico, e não conseguia ser curado. E aí Jesus chega para ele e pergunta assim, queres ser curado? E ele fala, sabe o que é? Eu não tenho quem me jogue no tanque. A visão, a nossa visão eu estou empreendendo, eu tenho um negócio. A visão do empreendedor, que eu mais me deparo lá com as 500 empresas que a gente acompanha a cada semestre lá no Sebrae, sabe qual é? Você pergunta para ele, ele fala, sabe o que é? Eu não tenho cliente. Aí eu vou conversar com ele. E aí eu descubro que ele tem lá, recorrente, 100 clientes. Eu falo, cara, você tem 100 clientes. Só que você está olhando para o cliente que ainda não entrou. Trabalhe com o cliente que você já tem. Total. E aí a gente faz essa transformação, ela é tão ridícula, mas todo o recurso já está disponível. E aí isso muda o negócio. Aí, até a terceira inteligência é da empresa para dentro. Porque qual é o nosso negócio, o que a gente vai dizer não, suportar a pressão de viver essa identidade, né? Foi o que você fez, vendendo um negócio que dava mais dinheiro, mas que não dava essa sensação de completude. E aí você olhou e falou, bom, peraí, o que eu tenho? Eu tenho um microfone, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vamos começar eu tenho aqui a minha estrutura, eu vou começar a trabalhar com isso e vou colocar isso em favor dessa identidade. Tu quer saber, só para complementar o que você falou, você quer saber uma coisa que eu descobri também, que eu tenho aqui? Que tem muito a ver com o propósito de querer ajudar as pessoas, mas eu gosto de estar perto. Acho que eu falei isso. Eu gosto de estar perto do meu cliente.
E mais do que estar perto do cliente, porque estar perto do cliente é você saber a necessidade que ele tem, é entender o que ele espera do que você está oferecendo, porque cada pessoa encara o seu produto, a gamificação, de uma forma. Por isso que eu, como comunicador, sempre tento clarificar, porque comunicação, na minha opinião, não é o que você fala, é o que a outra pessoa entende. Uhum. Então, quando eu vim para essa área da escola e eu falei, cara, agora eu posso estar perto do meu cliente, eu ligo, eu tento entender o que está acontecendo. E muitas das vezes, olha o que aconteceu. Chegou um problema, porque a fulana de tal, ela quer decorar texto, porque ela quer atuar, ela quer estar no teatro, mas isso leva tempo. E vai ter a festa. Eu falei, tá, leva tempo, mas qual é a próxima apresentação? É no final do ano, em novembro, a grande apresentação é em novembro. Eu falei, não, mas calma, olha só, eu vejo algumas outras empresas, alguns outros trabalhos que eles fazem mensalmente. A gente hoje não consegue fazer mensalmente. Mas será que a gente consegue fazer de 2 em 2 meses? E será que se a gente fizer de 2 em 2 meses, essa criança não vai ficar satisfeita, porque ela já vai decorar o texto dela e tudo mais? E aí uma pergunta que eu te faço para os meus colaboradores, eu falo assim, fazer 2 vezes por mês e quem sabe chegar ao ponto de fazer todo mês vai ser melhor para as nossas crianças ou vai ser pior? Ou não vai fazer a diferença? Aí todos responderam que vai ser melhor. Então por que que você não quer fazer? Porque dá muito trabalho? Então, assim, trabalho dá trabalho, Uhum. só que transforma. O Uhum. trabalho, inclusive, ele devolve Uhum. em dobro. Então, fez muito sentido, por isso que eu quis comentar o que Uhum. você falou, porque eu acho que está totalmente conectado. Se você é empresário, e o Yuri traz, ainda não chegamos no final das inteligências, mas assim, se você está empreendendo, você está pensando em empreender, tem dois motivos, que é por oportunidade ou por necessidade. Ambos são perigosos, dependendo do seu objetivo final. Porque por oportunidade pode ser por dinheiro, Sim. ou pode ser porque você quer transformar o mundo, que é no meu caso. Se for essa oportunidade, meu irmão, você está no caminho certíssimo. Você quer transformar o mundo, você quer fazer dele um lugar mais próspero, você vê algo que você passou e você fala, eu tenho uma solução para isso, e o mundo precisa descobrir, você está no caminho certo. Necessidade. Se for necessidade do dinheiro, tome cuidado. E se for necessidade, algum vazio que você tem, que você, toda vez que você toca naquela solução, aquilo te preenche, aquilo brilha, o mundo fica mais colorido, você se arrepia, porque o arrepio é uma validação, continua. Então, eu queria trazer esse É isso mesmo. assunto porque, pô, cara, sensacional. Vamos em frente, porque a gente tem É, tempo. então ele vai para a quarta inteligência, que é comunicação e conexão, é a inteligência relacional. Então, Legal. da terceira para trás é para dentro. Agora eu começo a pegar o propósito, suportar a pressão, usar os recursos que eu tenho para E ir para para o fora. mercado, ir para fora. E Uhum. aí eu preciso me comunicar e me conectar, né? E na última, a inteligência empreendedora, que é a arte de fazer escolhas intencionais. Qual a Cara, legal. intenção da decisão? A intenção da decisão é cumprir a primeira inteligência. Então, a base dela é a primeira inteligência. O seu negócio precisa dominar a primeira inteligência para ela conseguir crescer nas demais. Por isso que ela é a base, ela é o fundamento, ela é o alicerce, né? Quando a gente implanta isso dentro de uma empresa, vou dar dois exemplos. É, uma empresa faturava 6 milhões e meio mês, Uhum. 6 milhões mês, desculpa, e em 3 meses faturamento de 8 milhões e meio. Uhum. Sem treinar em venda, em produto, em processo, nada. Só implantando a cultura na liderança. Uma empresa com 122 funcionários, Ok. né, daqui de Brasília. Uhum. É, e a gente fez o processo de implantação da cultura com 16 pessoas. Né? O dono, a família, né? A Uhum. família do negócio, porque é uma empresa familiar, Uhum. com a liderança. Ok. Depois a gente fez uma aplicação com a equipe de vendas, né? Então, mas esse processo de crescimento ele foi alcançado, foi antes da pandemia, 2019, e esse processo foi alcançado ao longo dos 3 meses. Ok. Ano passado, a gente aplicou essa mesma metodologia, implantando essa cultura de uma construtora, 55 anos de existência construtora, ou seja, Uhum. já, né? Terceira Consolidada, geração, assim. Uhum. né? Quem criou foi o avô, passou para o pai, e hoje o dono é uma família também, é o filho é o neto, né? Uhum. Do criador. É uma empresa que nasceu em Goianésia e hoje também tem em Brasília, mas tem 22 franquias no Brasil inteiro. Caramba.
Começamos o processo em maio do ano passado. Julho foi o mês de maior faturamento na história da empresa. Implantação da cultura das 5 inteligências. A gente trabalha essas 5 inteligências, mesma coisa, 17 pessoas, né, da liderança, o líder da engenharia, o líder da arquitetura, o líder do comercial. Então a gente fez uma aplicação dessa metodologia, trabalhando isso não sobre o negócio, Marquinhos, Uhum. sobre as pessoas. Então a gente Perfeito. transformou a mentalidade deles baseado nessa cultura Ok. e implantamos dentro do negócio por meio deles. Não sou eu que implanta, é a própria liderança que implanta dentro da empresa, multiplicando essas 5 inteligências para cada uma da equipe, né? Mesma coisa, crescimento exponencial. Inclusive ontem ele voltou da China, fechando negócios na China, Uau. em decorrência do acesso à primeira inteligência, né? Quando eles descobriram quem eles são, qual é a resposta que eles carregam para o Uhum. mercado de construção civil, a história da empresa mudou, cara. Foi disruptivo. Foi para eles, foi, né? Como é uma família, o pai, a mãe e 2 filhas. A filha mais velha tem 15, a outra é pequenininha, tem acho que 11, 10. A mãe fala assim, Yuri, se isso não serviu para ninguém na empresa, serviu para resgatar o coração da minha filha, né? E hoje a Legal. filha é, sim, 15 anos. Eu nunca tive uma adolescente com um potencial tão grande como a Ana. Ela é simplesmente fora da curva. Ela é fora Legal. da curva. Ela é muito engraçada também. E foi legal porque eles foram a um podcast. Eles moram em Alphaville agora, né? Uhum. Mudaram esse ano. Mudaram para Alphaville, lá em São Paulo, em Barueri. E eles foram participar de um podcast lá. O pai, a mãe não podia ir, que tava doente. O pai e as 2 filhas. E aí o cara perguntou para eles, tá, mas quem vocês são? E aí eles responderam conforme o atributo que elas carregam, né? As 2 meninas, inclusive a pequenininha. E o cara falou, não, peraí. Não é possível. Não é possível. Você pesquisou isso? Foi inteligência artificial? Mas o que elas responderam? Que eu fiquei curioso. Não vou lembrar. Não vai De lembrar, né? cabeça não vou lembrar, não. É muita gente. Hoje, por exemplo, a gente tem um trabalho na internet que eu ajudo. Toda quinta-feira eu faço 10 sessões estratégicas gratuitas de 30 minutos com empresários. Ok. Para a gente ajudar eles a justamente construir o propósito do negócio deles, que é um negócio, para depois transformar isso num processo que entrega um produto. Cara, mas Então a gente faz eu isso. acho muito legal esse trabalho. Tá. Mas, E tem um detalhe, ah, Marquinhos, desculpa, é de graça, tá? Então, para quem quiser, é só fazer o mas eu quero te agendamento. fazer uma pergunta Por favor. nisso. Porque assim, gente, a gente não consegue, a nossa, hoje, atualmente, é um trabalho que está iniciando com o podcast Viva Voz. A gente vai crescer porque a gente não desiste e está relacionado, gente, exatamente com quem No sou eu. propósito, tá? Exatamente. Exatamente. E eu quero até fazer rapidamente uma brincadeira contigo aqui Legal. com as 5 inteligências, porque eu sempre faço isso, porque, na minha opinião, já vendi essa ideia pro Yuri, que é, cara, o podcast ele tem um poder que ele precisa de mais pessoas terem acesso. Aí, deixa eu só, porque agora vieram vários pensamentos que eu preciso externalizar, mas o primeiro deles é justamente esse, é o poder do podcast. Ponto. Perfeito. Que é sensacional para você passar sua mensagem de uma forma natural, um bate-papo, você conseguir chegar a muitas pessoas, porque tem a diferença entre o podcast e o videocast. Esse aqui é um videocast, ele está sendo gravado, mas Uhum. a ideia de de você participar dessa conversa aqui, que inclusive está sendo muito maravilhosa, construtiva, com Deus presente aqui, que isso é o mais importante. Então, o que que eu quero trazer é sobre isso. A minha pergunta a você é o seguinte, que já vem com uma certa angústia, que é falar assim, cara, como é que a gente faz? Agora porque assim, vou fazer a primeira pergunta, depois eu quero fazer um comentário. Tá. Como é que a gente faz para um conteúdo tão bom que você trouxe aqui, ele chegar a mais pessoas, cara? Esse é um desafio que eu tenho enfrentado nos últimos anos, Marquinhos. Porque vou ser muito transparente aqui com você, respondendo sua pergunta, Legal. né? Simplesmente respondendo sua pergunta. Uhum. Marketing digital, para mim, Uhum. é um meio, Sim, concordo. Um veículo. é um veículo, é um canal de aquisição. Ok. E eu tenho visto muitas pessoas estafadas
com essa questão de eu preciso ir para o digital. E Uhum. eu sempre falo, você não precisa ir para o digital. Uhum. Você tem que escolher ir para o digital, caso isso seja um canal de aquisição para você. Ok. E esse canal de aquisição tenha a ver com o teu propósito, né? Então, eu fiz 6 lançamentos Uhum. na pandemia. 3 com eu e uma pessoa dentro da Uhum. empresa, Ok. usando a terceira inteligência. O que eu tenho disponível? Eu tenho uma menina Câmera. que trabalha Ah, comigo legal. aqui, um celular e Celular vambora, e né? vambora. Uhum. E foram excelentes lançamentos, Uhum. né? Bons lançamentos, não vou dizer excelentes, não. E aí uma agência me encontrou. Deixa pra lá, que é na agência. E eles me fizeram uma proposta de fazer os meus lançamentos. E nós fizemos 3 lançamentos. O primeiro lançamento que eu fiz, investimento de R$ 285, voltou 16 mil, quebradinho. Muito bom. Foi bom. Aí eu falei, opa, funciona isso. Fiz só com o meu celular ali, sem Isso com marketing, sem você, ads. sem a agência. Eu e a minha Tá. funcionária. Fizemos de novo, investimos 3 mil mais ou menos, quase R$ 3.000. Faturamos 29. Muito bom também. Também foi bom. Aí peguei uma parte desse dinheiro, investi mais 3 de novo, e aí voltou 41. Falei, opa. Aí a agência chegou. A agência que lançava, Grandes players. cara, a gente gosta do que você fala, vamos lá, tá, bora. Fizeram uma proposta pra mim, eu fui orar, o senhor me deu ok, e eu fui, fechei o contrato com eles. Fizemos o primeiro lançamento, investimento de R$ 6.000, voltou 20 e alguma coisa. Beleza, estão aprendendo, né? Estão aprendendo como que eu falo, meu jeito e tal. Uhum. Falei, vamos fazer do meu jeito agora? A gente fez do jeito da metodologia, forma de lançamento, 3 CPL gravado e etc. Uhum. Vamos fazer do meu jeito agora. Do jeito que eu fazia, 5 aulas, cada aula de 3 horas. Caramba, velho, que legal. Segunda a sexta, entregava tudo, de segunda a sexta. Todas as inteligências, segunda a sexta. Sexta-feira eu falava, ó, quem quiser andar comigo para aprender mais sobre isso, tem aqui uma comunidade e tal. Você entra aí e a gente conversa sobre isso. E aí, segundo lançamento, a gente fez do meu jeito, investimos 6 de novo, faturamos 49. Bom demais. Aí a agência falou assim, agora a gente entendeu. Vamos fazer. Fiz 40 dias de live seguidas. Pegamos, a agência contratou uma consultoria chamada Insider, 30 e poucos mil reais de consultoria, mais A 14 Insider mil do em Eric. campanha. Isso. Uhum. Eu não queria citar nomes, mas Ah, já tá. citou, tá tudo. E aí contratou a consultoria e colocou 14 mil de ads, mudou o contrato, porque aí eu não precisava, porque no primeiro contrato eu entrava com 50% Uhum. do investimento. Nesse eles falaram, não, Vai investir. a gente investe e você fica com 40, a gente fica com 60 do resultado, né? Tira o que foi investido e tal. Eu falei, beleza, vamos embora. E aí fiz 40 dias de live seguidas, todo o processo da metodologia. Uhum. Gravamos CPL com copy, equipe, edição, tudo Uhum. top, né? Fizemos lá, abrimos o carrinho e vendemos incríveis R$ 997. Tá zoando. Uma venda. Como é que foi isso? E aí eu entrei em desespero, né? Falei, velho, o que aconteceu aqui? Que eu esperava. Falei, meu irmão, 6 agora em eu vou. 7 ou 7 em 4 mil 7? inscritos no lançamento e Uhum. tal. Tinha 4 mil? Tinha 4 mil inscritos nesse lançamento. E aí, fui pra onde? Perguntei pra Deus. Falei, pai, o que tá rolando? Porque minhas conversas com meu pai são assim, né? Ele é meu Uhum. pai, Uhum. né? Falei, pai, o que tá rolando? Não tô entendendo. Me liga uma pessoa, aposentada, enfermeira, mas é uma das minhas intercessoras. Aí ficamos conversando no telefone e tal. Na terça-feira. Abri o carrinho na segunda. Então, um dia, 24 horas, uma venda. Falei, meu filho, como é que estão os negócios? Eu falei, não, tá tudo bem. Ela falou, vou te perguntar de novo. Falei, como é que estão os negócios? Aí eu falei, cara, tem uma parada que eu não tô entendendo. A gente fez um lançamento, faturava isso e tal, e agora a gente fez o lançamento e só faturamos uma venda. R$ 997, não faz o menor sentido. Ela falou, me explica como você fez. E na minha cabeça, eu falei, uma mulher aposentada, enfermeira, cabelo branco, o que essa mulher quer saber como eu fiz? Aí eu falei, tá bom. E eu comecei a explicar pra ela. Ela falou assim, já sei por que deu errado. Eu falei, por quê? Ela falou, quem mandou você mudar o jeito que Deus mandou você fazer? Não, Eu eram falei, 5 não, dias. mas olha só, é uma metodologia.
É uma metodologia, tem lá. Ela falou assim, vou te perguntar de novo. Quem mandou você mudar o jeito que eu mandei você fazer? Aí eu gelei. Caracas, velho. Aí eu falei, caraca, velho. Marquinhos, acho que eu nunca fiz uma oração tão envergonhada na minha vida. Ela falou, devolva para Deus. Não é seu. E aí eu dobrei meu joelho e falei, pai, me perdoa. Pequei contra ti. O Senhor me deu um tesouro e eu fiz comércio do tesouro. E aí eu orei a ele. Liguei pro dono da agência, que ficava no interior de São Paulo. E aí ele falou, Yuri, você é o meu único expert que não dá para ter estratégia. Faz o seguinte, pergunta aí para Deus, como que a gente recupera pelo menos os 14 mil, só para a gente não ter o prejuízo. Porque a consultoria eu uso para outros experts. Uhum. Mas só para a gente recuperar os 14 mil e não ter o prejuízo. Eu falei, tá bom. Dobrei meu joelho e falei, ei, pai. Ele falou assim, dá uma aula de 1 hora, resumindo as 5 inteligências na quinta-feira à noite. Falei, então tá bom. Chegou na quinta-feira à noite, fui dar aula. Tá. Liguei lá o OBS, o Uhum. YouTube, né? Pra fazer a transmissão ao vivo. Sim. Peguei o meu ukulele, toquei, fiz o louvor, fiz a oração, comecei a dar aula. 10 minutos dando aula, o cara da agência me liga. Ele falou, o que esse bicho tá me ligando aqui? Eu desligando, né? E ele ligando. Eu falei, uai, eu entendi, né? Falei, Júlio, eu tô no meio da aula. Ele falou, que aula? Você não tá dando aula, não. Eu falei, tô dando aula, rapaz, tem 10 minutos. Ele falou, não tá transmitindo, olha o chat. Quando eu olho no chat, Marquinhos, tá lá a galera, e ele não vai vir não, tal, isso Aham. aqui. Eu falei, putz. Aí eu olhei lá, Caracas, tal. velho. Como eu trabalho com 2 telas, Aham. no OBS estava transmitindo, mas no YouTube não tava. Eu cliquei, ele só foi para a janela, ele não transmitiu. Aí eu fui, cliquei no botão transmitir lá do YouTube. Apareceu, estamos online. Eu fala, galera. Quando eu fiz o fala, deu um pico de luz lá no Lago Norte. E eu perdi tudo. Foram 5 segundos sem energia. Quando eu apertei o play, puf, voltou a energia. Você sabe disso? Que quando acontece isso, você perde o link. Uhum. Tem que fazer um novo link, mandar para todo mundo de novo. E o cara da agência, ué, você apareceu e sumiu. Eu falei, cara, deu um pico de luz aqui, caiu tudo, caiu a internet, caiu tudo. Ele falou, Yuri, já era. Eu falei, não faça eu desobedecer a Deus novamente. Faça o link, dispara o e-mail, dispara o WhatsApp, porque eu vou dar 1 hora de aula hoje. Aí ele Caracas. falou, não, não. Eu falei, não me faça desobedecer a Deus novamente. Aí ele, tá bom. Aí demorou ali uns 10, 15 minutos para Sim. gerar tudo de novo, mandar tudo de novo. E aí Entrou. entrou online, dei 1 hora de aula para 25 pessoas. Tinham 4 mil inscritos. E eu dei aula para 25 pessoas e vendi 27 mil reais. Eu vendi mais de 100% da presença que estavam ali naquela aula. E a gente recuperou os 14, ainda teve lucro de 13, né? Uhum. Então, respondendo sua pergunta como fazer isso chegar a mais pessoas? A internet é um meio, é um canal, mas eu não suporto o lifestyle da internet. Eu não suporto. Essa contação de mentiras, esses exageros, não. Quem quiser saber todos os detalhes dos meus lançamentos e tudo, pode perguntar que eu vou dizer para você. Sem mentira, sem acrescentar nada. Então, tem que chegar a mais pessoas. Mas eu aprendi ao longo dessa minha jornada que no meu negócio a estratégia tem que vir de Deus. Porque se vier do meu braço, todas as vezes que eu fiz isso, todas as vezes, Deu problema. deu errado no meu plano. Mas isso tem a ver com Deus. Uhum. Porque a palavra diz que os planos, né, o homem faz planos, mas a Uhum. resposta certa vem do Senhor. Então não tem problema nenhum a gente fazer plano, criar estratégia, montar um podcast. Problema nenhum pode fazer. Sim. Mas se der errado, não põe na conta de Deus, porque você fez por crença, não por fé. Uau. Porque fazer por fé, ele te dá uma palavra. É Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E você sair em fé, sem saber qual é a direção que você tem que tomar. Isso é fé. Crença eu crio um negócio, Sim. peço para Deus abençoar, e às vezes Deus vai até abençoar. Eu compro um carro e falo, opa, Senhor, abençoa o meu carro, protege o meu carro, né? Para que eu não sofra acidente, para que ele Sim. não seja roubado e tal.
não coloque na conta de Deus aquilo que você fez na força do seu braço e pediu a bênção de Deus. Ok. Agora, se é para chocar mesmo, Hum, esse é o princípio que eu chamo de a promessa da serpente, que está lá na primeira e na terceira inteligência. Quem colocou Deus no fim foi a serpente. Ela falou, coma do fruto, e se você comer do fruto, você será como Deus. Mas a palavra de Deus é, façamos o homem segundo a imagem conforme a semelhança. ok. E os abençoou. Então Deus, ao fazer o homem, liberou a bênção. E a bênção significa, no original, liberar para prosperar. Então quando Deus dá uma palavra no início, ele não é o fim, ele é o início. Isso é fé, porque ele é o princípio e ele é o fim. Uau. Quando ele está só no fim, é crença. E aí essa crença pode estar baseada na promessa da serpente, de que eu preciso fazer algo para ser como Deus. E aí a gente cria uma expectativa falsa de que Deus está depois do resultado. Por isso que nós somos interessados pelo resultado. A gente olha para as pessoas e faz um filtro delas sobre o que elas têm. É o resultado. Entendi. Porque a gente está sempre olhando, ansioso pelo fruto. Muitos empreendedores, eles constroem um negócio esperando a necessidade suprida, o resultado, o contrato, o dinheiro e etc, né? Sim. Quando chega lá, ele está com tanta fome que o que era para ser semente para multiplicar, ele come. E a semente que você come, depois você põe um pi aí, tá? A semente que você come, você caga. Porque semente não foi feito para alimentar, semente foi feito para multiplicar. Então, não seja ansioso pelo fruto. O seu papel é cumprir um propósito, lançar uma semente. À medida em que você faz isso com essas crianças aqui, Marquinhos, você está lançando uma semente delas, independente do contrato que elas têm com você. Uau, com certeza. Então, quando você faz isso, você cumpre o seu propósito. E aí, quem dá o contrato é o pai. Elias estava na caverna, em depressão, com medo de morrer. E aí Deus fala para o corvo, vai lá e leva pão e carne para o meu filho. Então, a provisão vem do pai por meio de um negócio, por meio de um corvo. Então, por isso que eu falo, todo cliente meu é um corvo de Deus, para trazer para o filho dele o pão e a carne. Uau. O pão para todo dia, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Só que a gente está ansioso para ter pão para daqui 10 dias, para daqui um mês. Mas o pão que a gente armazena, ele apodrece. Então, se a gente pegar tudo isso e colocar dentro de um negócio, de uma empresa, que revela quem é o Pai, os atributos que nós carregamos de Deus, nunca mais falta cliente. Ó, e você falando isso, até pra gente fechar com chave de ouro esse podcast, que foi incrível. Cara, sensacional a tua reflexão, sensacional o teu método. Ele dá Mas eu pra... vou fazer o meu podcast, viu? E Não, eu quero você lá. vamos, com certeza. Isso aqui é profético. Com certeza. E, ó, não, eu vou te falar, é justamente sobre isso que eu quero falar, assim, que eu comentei aqui sobre a empresa estar quebrada durante 6 anos, mas assim, quando você fala com essas palavras, eu vejo que ela não estava quebrada. Porque se tivesse quebrada mesmo, Deus, ele tirava. Acabou. Acabou. Falava assim, não, mas como assim? Tem todas essas inteligências, realmente, você deu uma visão muito interessante, muito inteligente É uma desse... cultura, né? É uma Exato. cultura, né? Que, cara, genial, genial, assim, eu não tenho nem palavras, assim, pra falar do poder que você tem na tua mão, viu, Yuri? Fico muito feliz, assim, de ouvir, cara, e você me inspira, eu não sou assim, mas você me inspira a ser, a buscar isso, que é dizer nãos. E a gente acha que o não machuca, que o não é ruim, que o não... Mas vendo o Yuri dando essa aula abençoada por Deus, a gente vê o tanto que é importante você dizer não para aquilo que não te serve, para aquilo que não te conecta, ou para aquilo que só está te mostrando bens materiais, dinheiro e coisas rasas. Porque ele trouxe uma mensagem aqui de uma profundidade assim gigantesca, é algo que me inspira e me motiva a continuar cada vez mais. Eu gosto de dinheiro, porque eu acredito que o dinheiro ele é reconhecimento pelo um trabalho bem feito, mas só
por isso. Uhum. Agora, se me tirar o propósito, hoje eu dando um treinamento aqui pros professores, eu falando, cara, eu tava falando sobre isso, sobre intraempreender, porque Uhum. você, os seus colaboradores são intraempreender, na minha opinião, é uma dos poderes, dos maiores poderes de um líder. Ele motivar as pessoas que estão cercando eles a empreender no seu negócio, no seu propósito, que o meu é desenvolver a comunicação Uhum. por meio das artes. E a comunicação, na minha opinião, é um dos grandes poderes da humanidade, que, quando não usada da forma certa, é o que causa conflitos, é o que causa guerra. Então, quando você traz essa ideia de intraempreender, de pegar o colaborador que trabalha junto com o Yuri, junto comigo, e falar assim: você pode ter o seu propósito e usar o meu pra gente caminhar juntos. Uhum. E você não precisa abrir mão da sua verdade. Sim. Traga a sua verdade pro meu negócio. Isso, na minha opinião, é empreender. Então, eu me conectei muito, cara, com o que você falou. Fala de novo o que você acabou de falar, que é o seu propósito. É desenvolver a comunicação e a criatividade por meio das artes. Tá bom. E se eu te disser que isso não é o seu propósito? Agora eu vou te fazer uma entrega aqui. Vamos lá, vai. Posso? Pode, claro. Essa é a sua missão. Ok. Porque propósito não é um verbo. Uhum. Propósito é um atributo. Legal. E ao longo da nossa conversa, Essa era a brincadeira que eu queria fazer. né? Vai lá. Ao longo da nossa conversa, você falou algumas coisas aqui que falam sobre você. Uhum. Falam sobre o seu propósito. Ok. E eu vou te dizer qual é o seu propósito. Diga. Marquinhos, você é a presença da criatividade com alegria. Porque Deus é a presença. Ele viu a terra sem forma e vazia. E ele foi lá e disse: haja luz. E houve luz. Ele responde, ele fala, ele é a presença. Legal. Ele é o criador do universo. Uhum. Então ele é a criatividade. E você é feito segundo a imagem, conforme a semelhança. Sim. E a alegria é uma característica sua, que é um atributo de Deus. Então os teus negócios, o negócio de desenvolver a comunicação, revela essa presença, essa criatividade e essa alegria de Deus. E quando você entrega isso para os teus alunos, para os teus professores, para o teu comercial, você está cumprindo o teu propósito. Então não se trata mais de fechar um contrato de um novo aluno. Se trata de ser a representação da criatividade, da presença e da alegria de Deus na vida dessas pessoas. Não é um Deus e um Jesus religião. A Bíblia, Marquinhos, ela conta uma história de um pai interessado nos seus filhos. E para que isso acontecesse, ele entregou o único filho dele. Os nossos negócios, Marquinhos, eles são ferramentas nas mãos de Deus para mostrar para as pessoas quem ele é. Por meio de você. Está lá em Mateus. Que a luz que há em ti brilhe diante dos homens por meio das obras das suas mãos, para que o nome de Deus seja glorificado. Então esse é o Marquinhos, na minha visão. Você é a presença da criatividade com alegria. E os seus negócios são a revelação desses 3 atributos que você carrega da parte de Deus. Caraca, legal. Yuri, muito obrigado, irmão. Eu quero é só gratidão. Esse não pode ser o primeiro e último. Ele tem que ser o primeiro de muitos Perfeito. encontros. E eu vou finalizar, porque eu tenho tanta coisa ainda. Eu não sei como é que tá seu tempo hoje, mas eu ainda tenho algumas coisas para conversar com o Yuri. E agradecer, porque, cara, quando eu converso com uma pessoa, quando eu encontro, quando a energia conecta com uma pessoa dessa, eu acredito. Eu continuo acreditando que o mundo tem solução, sim, e que por meio dessas pessoas que estão conectadas com algo, independente se você chama de Deus, do que você chama, mas com algo superior, com algo que a gente não explica, tá? Acredite, acredite. Eu acredito em Deus. Não vou falar sobre religião aqui, eu vou falar só sobre Deus. Eu acredito em Deus e acredito que tudo que você trouxe aqui, se você que é um empreendedor pegar e aplicar no seu negócio, vai dar certo. E o certo não é, como a gente comentou muito aqui sobre, durante o podcast, não é você ficar rico. Não é, isso é porque você vai estar em Vai abundância. acontecer a consequência. Vai acontecer a consequência. E talvez não, bem provável que você nem valorize. É. Porque vai ser tão abundante, vai ser tão comum, vai ser tão normal, que
o teu propósito, a tua missão é que vai estar em cima e conectada diretamente com Deus, com algo superior que a gente não explica e a gente não controla. Muito obrigado Tamo pela tua junto, meu amigo. presença, meu irmão, pela palavra. Tamo junto. E até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Bora. Valeu, galera.